Ao que tudo indica, o coronavírus chegou de vez no Brasil e eu já vou mostrar por como que a gente sabe que ele chegou de vez por aqui. E agora começam as medidas sérias de mitigação do vírus e a gente começa a se perguntar se escola deveria fechar, se o trabalho deveria dispensar as pessoas, que tipo de atenção que deve acontecer. E eu vou mostrar um pouco aqui um conto de duas situações que a gente pode ter com coronavírus no Brasil, completamente diferentes, com o mesmo número de pessoas infectadas e por que as medidas que a gente toma agora nessa epidemia podem ser tão importantes desde o começo dela aqui no país. Então, para começar, o coronavírus é preocupante para alguns grupos específicos de pessoas. Diabéticos, hipertensos, pessoas com problemas respiratórios crônicos como asma ou pneumonia, com esse tipo de histórico, pessoas com diabetes descontrolada, pessoas com problemas cardíacos, são pessoas que enfrentam uma mortalidade com coronavírus de mais de 5%, até pode chegar a 10%. E entre os idosos, quem tem mais de 60 anos tem uma mortalidade maior, quem tem mais de 70 anos pode chegar a 14% ou mais de casos com morte. Então, entre cada 100 idosos com mais de 70 que pegam, 14 chegam a morrer, o que é uma letalidade muito alta, mas isso também pode acontecer com outras doenças que afetam mais os idosos mesmo. Para esses, é preciso sim muito cuidado, muito isolamento, evitar aglomerações, evitar circular para lá e para cá em transporte público onde tem muita gente. Mas mesmo para os casos normais, para os casos das pessoas em geral, a mortalidade do coronavírus é de 3,5% segundo a OMS para o mundo todo. Pode ser menor, a gente vê que em países que monitoram muito bem o número de infectados a letalidade é mais baixa, mas de qualquer forma, é um vírus que preocupa muito mais cedo por causa dos problemas que ele causa no sistema de saúde. E eu queria usar um pouco os casos da Itália para mostrar que diferença que pode ser e como com o mesmo número de casos a gente pode ter cenários completamente diferentes no Brasil e a diferença que faz a gente agir tão cedo no começo dessa epidemia. A Itália tem um crescimento muito grande de casos porque a epidemia deles não foi acompanhada desde o começo. Os italianos estavam monitorando quem voltava da China e tinha problemas respiratórios, e o que acontece foi que alguém voltou da China para a Alemanha, pegou o coronavírus lá, trouxe da Alemanha para a Itália, e como era um alemão andando na Itália com sintomas respiratórios, eles não foram atrás do que essa pessoa tinha e ela acabou contaminando muita gente, e a Itália começou um surto muito grave muito cedo. E vale a gente ver como esse surto progrediu para entender por que a Itália parou com o coronavírus e por que os médicos italianos estão tendo que escolher quem tem acesso à UTI e quem é atendido em hospitais e dispensar para casa pessoas que estão com problemas muito sérios de saúde para poder priorizar atendimentos em hospitais. Eu vou desenhar aqui um gráfico sem escala de como aconteceu a epidemia da Itália, em que a gente vai ter aqui do lado, nesse eixo, o número de infectados no país, e nesse eixo aqui a gente vai ter o tempo em dias. Número de pessoas com vírus, tempo em dias, quantos casos de coronavírus a Itália detectou por lá no país. Durante o comecinho da epidemia, quando eles começaram a monitorar, eles tiveram 2, 3 casos, 4 casos, até um dia que eles tiveram 20 casos, e o curso da epidemia fez isso aqui. Então, se a gente olhar, por exemplo, dia 20 de fevereiro, a Itália tinha, nesse dia aqui, 4 casos. Então, 20/2. 4 casos. Quando a Itália chegou no dia 22 de fevereiro, 2 dias depois, eles já tinham 79 casos. Isso dia 22 de fevereiro. São Paulo está numa situação parecida. A gente saiu de alguns casos detectados aqui, que são os casos de viajantes que trouxeram o vírus para o país, e estava todo mundo acompanhado, monitorado e testado, para até dia 10 de março a gente ter 34 casos. No dia 11 de março, nós tivemos 68 casos. E no dia 12 de março, que é o dia em que eu estou gravando isso, hoje à noite, a gente chegou a 98 casos em São Paulo. Então São Paulo está justamente nessa fase da Itália. Dia 22 eles tinham 79 casos, dia 23 eles já chegaram a 157 casos. Você, quando estiver vendo isso, já vai saber para onde nessa reta que a gente foi com a cidade de São Paulo. Mas, por enquanto, vamos seguindo com os números daqui. Dia 25, um pouquinho mais para frente, a Itália já tinha 323 casos. Dia 25/2.
Vou pular mais alguns dias para vocês verem o que acontece. Dia 27/2, a Itália já tinha 655 casos. Um pouquinho mais para frente, 2 dias depois, dia 29 de fevereiro, a Itália já tinha 1.128 casos. Dia 29 de fevereiro. Uns 3 dias para frente, no dia 4 de março, ela já tinha 3.000 casos. 3.089 casos. Dia 4 de março. E no dia... Vou pegar o dia 10 de março aqui. Dia 9 de março. Dia 9 de março a Itália já estava aqui com 9.000 casos. 9.172. Vou colocar 9.000 para a gente arredondar, porque aí já começa a ficar incerto. No dia 09/03, dia 9/3. O que aconteceu com a Itália? Logo nesse começo aqui, eles estavam dobrando de casos praticamente a cada 2 dias. Isso não é o que acontece normalmente com o coronavírus. O coronavírus normalmente dobra de casos toda semana. O que acontece é que provavelmente a Itália já devia ter muito mais casos, e aqui foi quando eles começaram a fazer os diagnósticos. Mas pelo número de casos acompanhados, imagina que essas são as pessoas que estão tendo mais complicação e buscando um posto de saúde. A gente já começa a entender o que está acontecendo. Eu vou avançar aqui para o dia 9 de março, para a gente ver qual é o maior problema. Um pouco mais para frente, eles estavam dobrando de casos a cada mais ou menos 3 dias. Vamos pegar essas 9.000 pessoas do dia 9 de março. Segundo as estatísticas do CDC chinês, 9.000 casos. Segundo as estatísticas do CDC chinês, 20% das pessoas que estão com coronavírus têm sintomas tão sérios que precisam ir parar no hospital. Esse número pode ser menor, mas são o número de pessoas acompanhadas. Então, de 9.000 pessoas, a gente vai ter 1.800 delas precisando de atendimento médico. 5% são pessoas que têm um problema muito sério de saúde. São pessoas que precisam ser internadas para respirar, porque o coronavírus destrói o pulmão por dentro. Para muitas pessoas isso não chega a causar um problema grave e o máximo que elas sentem é uma falta de ar. Essas 1.800 pessoas é o número de pessoas mais ou menos que vai precisar ser entubada e vai precisar de respiração artificial no hospital. Elas vão precisar de atendimento hospitalar. E 5% é o número de pessoas que vão precisar de internação numa UTI. Então dessas 1.800 pessoas, 450 precisam de uma internação em UTI. Isso tudo está acontecendo em uma cidade, em uma região na Itália, que é a região da Lombardia. Aqui em São Paulo, isso tudo está acontecendo na cidade de São Paulo. O Brasil inteiro tem no SUS 23.000 leitos de UTI. Você imagina que essa doença está progredindo, dobrando a cada 3 dias, enquanto eles acompanharam aqui nesse caso. Isso quer dizer que se a gente estivesse acompanhando esses casos em São Paulo, ou no Brasil todo que fosse, quando a gente chegou em 9.000 casos, já são 450 pessoas precisando de UTI. 2 dias, 3 dias depois já seriam 900, mais 3 dias depois já seriam 1.800. Isso aqui vai ser 9, dia 12, dia 15, são 3.600 pessoas no dia 18. Isso aqui já seria o suficiente para praticamente lotar as UTIs de adultos em São Paulo. A gente parte de 79 casos dia 22 e menos de um mês depois a gente já chegou no número de casos em que não existem leitos de UTI na cidade para aguentar essas pessoas, para aguentar esses adultos precisando de respiração artificial. E isso eu estou olhando para o número de leitos total. Eu estou ignorando que boa parte desses leitos já estão ocupados por outras pessoas que estão com outros problemas sérios. É por isso que a Itália parou, é por isso que a Itália teve que tirar pessoas da UTI que tinham problemas sérios, pessoas que vão até morrer em casa, para poder dar espaço, para ter respirador, para poder atender quem está com coronavírus. Eles estão tendo o dilema de ter que escolher quem vai ser atendido por lá. Só que são aqui 9.000 casos, 15.000 casos, 20.000 casos. Não são muitos casos. Não parece que é um problema sério. Você não vê pessoas na rua com o coronavírus. Muito antes de a gente ter um problema social do coronavírus, de ter muita gente tossindo, espirrando, circulando por aí, ele já lotou os hospitais,
e já não tem mais leitos para as pessoas. E eu estou falando aqui só dos casos de UTI. Isso podia acontecer também antes com o número de leitos totais por causa daqueles 20% de pessoas que precisam de atendimento. É por isso que uma das estratégias do Ministério da Saúde aqui no Brasil é que as pessoas, quando a gente tiver o coronavírus instalado por aqui, só vão procurar o hospital se elas estiverem muito mal. Se você tiver sintomas de coronavírus por aqui, fica em casa, se afasta, não procure atendimento. Você vai procurar um atendimento no posto de saúde se você tiver sintomas sérios. Porque como a gente não tem tratamento para o vírus também, não adianta você ter um diagnóstico positivo dele. Vai dar uma olhada nos vídeos do Drauzio Varela, ele explica isso muito bem, como que funciona a prioridade de atendimentos. Mas basicamente se você não tiver um problema muito sério, não adianta procurar o atendimento médico. E você só vai para o hospital se você tiver com muitos problemas, se você tiver nesses 20% das pessoas que precisam de ajuda respiratória. Porque no hospital estão as pessoas infectadas e você só vai para lá se você precisar desse atendimento também. Isso aqui tem uma consequência muito grave lá na frente, porque se a gente olhar, por exemplo, para a Coreia tem um número parecido com este caso, só que a progressão na Coreia está sendo muito mais lenta, eles estão conseguindo conter o vírus por muito mais tempo. Então a Coreia tem números de casos parecidos com o da Itália, mas ela está levando muito mais tempo para chegar lá. E a diferença que isso pode fazer para o número de vidas salvas é absurda. Eu vou tentar fazer um outro desenho aqui para você ver o que a gente pode ter dos dois cenários que a gente poderia ter do coronavírus no Brasil. Então imagina o seguinte, imagina que a gente tem de novo o número de pessoas, agora é o número de pessoas doentes com o coronavírus no tempo. Esse número pode chegar a milhares ou milhões, dependendo do cuidado que um país tomar. Agora você imagina que o nosso sistema de saúde tem uma capacidade de atender pessoas que esse é o limite dele. A gente tem leitos e hospitais numa dada região, como São Paulo, para atender essa quantidade de pessoas aqui. A gente pode ter um curso da doença com o mesmo número de casos que pode acontecer de duas formas. A gente pode ter algo que foi o que aconteceu na Itália, que são as pessoas ficando muito doentes, passando da capacidade de atendimento do país, e o país falando, não, a gente tem gente demais no hospital, vão ter que entrar com uma quarentena e proibir as pessoas de circularem por aí, fechar a escola, fechar a faculdade, fechar tudo. E aí o número de pessoas infectadas cai. Durante esse período aqui em cima, vai ter esse número de pessoas todo aqui sem receber atendimento médico, passando mal, precisando de respiratório, precisando de tudo e morrendo em casa, porque não tem o que fazer com elas nos hospitais numa hora dessas. Em compensação, se a gente adota as medidas cedo, como fechar transporte, fechar escolas, fechar fábricas, acabar com aglomerações de grandes números de pessoas, então acaba com o show, acaba com a balada, a congregação na igreja vai ter que acontecer em casa, na verdade. O que a gente puder fazer para reduzir o número de pessoas amontoadas. O governo não pode chegar para as empresas, por exemplo, e falar, você vai ter que mandar os seus funcionários para casa. Mas o governo pode falar que as escolas têm que ser fechadas. E escolas fechadas obrigam as crianças a ficar em casa e as crianças são muito propensas a transmitir vírus respiratórios, embora com o coronavírus elas não tenham sintomas. Então o coronavírus não é sério em crianças nem em adolescentes, não causa grandes problemas, mas eles podem contrair o vírus e passar para outras pessoas. E essas crianças, quando vão para casa, obrigam os pais a ficar em casa também. Então em surtos passados a gente já viu que isso acontece. Quando escolas são fechadas, as crianças vão para casa e o surto é menor. Nas cidades que fecharam escolas, especialmente nas cidades que fecharam as escolas mais cedo, os surtos, tanto do influenza, da gripe espanhola lá em 1918, quanto do influenza de 2009, foram menores nessas cidades que fecharam as escolas mais cedo. Quanto mais cedo, quanto mais escolas fecharam, menor foi o surto lá depois. Eles dizem que pode não compensar se as escolas ficarem fechadas por muito tempo no caso da gripe, mas no caso de uma nova doença que pode gerar prejuízos muito maiores, pode compensar manter essas escolas fechadas por mais tempo. O que acontece se a gente fecha esses meios em que as pessoas circulam e aí elas deixam de ter tanto contato? A gente não consegue parar o vírus. Ele pode continuar circulando, ele pode continuar infectando pessoas. Só que ele vai fazer isso ao longo de muito mais tempo. Então, ao invés de eu ter esse crescimento aqui com esse mesmo número de casos, eu posso ter esses casos distribuídos ao longo de muito mais tempo aqui. Então eu posso ter 50 mil casos no total em vermelho e eu posso ter 50 mil casos em total em azul aqui. Só que nessa epidemia azul, que pode ser o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, ao contrário da Itália aqui em cima, todo mundo que ficou doente pôde ser atendido no hospital, pôde ser recebido, pôde ser tratado e pôde ir para casa.
É o mesmo número de infectados, só que isso aconteceu rápido e isso aconteceu devagar porque a gente tomou as medidas de contenção certas, manteve as pessoas isoladas e conseguiu diminuir o espalhamento do vírus. Nós em São Paulo estamos aqui no comecinho. A gente está começando a subir essa reta. E as medidas que a gente toma daqui para frente vão ditar se a gente sobe a curva da Itália, onde pessoas ficam sem atendimento, ou se a gente sobe a curva da Coreia do Sul, em que tem pessoas doentes. Ainda é um vírus preocupante, especialmente para o grupo de idosos e de outros, mas é um vírus que não vai levar vidas desnecessárias, porque a gente tomou as medidas para essas pessoas estarem em casa, estarem protegidas, estarem sabendo o que está acontecendo. Isso é a diferença que a gente pode fazer, tomando as medidas certas do isolamento o quanto antes. Eu estou reforçando muito isso aqui, porque isso é muito importante. Isso dita o nosso destino. Nessa epidemia da Itália, você vai ver gente morrendo em casa, gente sem hospital, gente que vai morrer, que não é de coronavírus, porque não tinha UTI para atender alguém que sofreu um acidente de carro, por exemplo. Nessa epidemia da Coreia do Sul, com o mesmo número de pessoas doentes, você tem uma epidemia que você nem vê as pessoas doentes por aí na rua. E ninguém nem percebe que essa epidemia está passando. Com o mesmo número de pessoas doentes. Eu espero realmente que a gente passe por um surto desse, em que as pessoas vão ficar doentes, o surto vai passar por aqui e a gente vai falar que nem foi nada no fim das contas. Porque esse cenário é um cenário que eu não gostaria de ter por aqui. Então se isola, evita as pessoas se você puder, evita o trabalho se você puder, mantenha os seus filhos em casa se você puder e se você for sair circular, procure espaços abertos, procure praças, ruas, evita aglomerações, porque esse contato é desnecessário. A ideia desse vídeo aqui veio de um vídeo muito bom do Tree Blue One Brown, que eu vou deixar linkado no Saiba Mais e está passando o card aqui para vocês verem. E se você quiser acompanhar tudo isso que está acontecendo sobre o coronavírus, dentro das notícias que importam, tanto no Instagram quanto no Twitter, em @oatila, eu estou falando disso. E se você gostou desse tipo de explicação e quer ficar por dentro de como a ciência pode fazer uma diferença na nossa vida e predizer as coisas como a gente está vendo aqui, aproveita e se inscreve no canal para ver o que mais vem pela frente. Prometo que é um conteúdo legal. Oi gente, como eu já falei na live, o YouTube está desmonetizando os vídeos todos sobre o coronavírus, o que eu acho bastante válido para impedir a circulação de informação falsa por aqui, mas isso acaba se tornando um problema para a gente quando eu quero fazer vários vídeos falando sobre o coronavírus por aqui. Então, especialmente nesse período e só enquanto esses vídeos não forem monetizáveis, a gente vai abrir o canal para membros, para vocês poderem dar um apoio para a gente aqui. Agradeço demais se puderem fazer isso. A gente tem bastante conteúdo para fazer sobre corona e, pelo menos enquanto não tiver monetização, durante o período do coronavírus, eu gostaria muito de poder ter esse apoio de vocês e agradeço demais para quem puder participar e mesmo para quem não puder, obrigado por estar aqui no canal assistindo a gente sempre.